Separações. Comonton. Corpos jaziam por toda parte, os pedaços de chão e pedra não cobertos de corpos estavam encharcados de vermelho, como se algum pintor tivesse decidido que a terra deveria agora ser colorida de um carmesim escuro em vez do verde verdejante ou do marrom quente. Embora a vitória fosse deles, não veio sem um custo altíssimo. Robel foi até onde vira Gilcrestres pela última vez. Ele tirou corpo após corpo do caminho, arrastando alguns porque simplesmente não havia espaço por perto para realocá-los. Eventualmente ele o encontrou. Gilcrestres estava morto, com uma expressão chocada ainda no rosto, como se não pudesse acreditar no que havia acontecido. Um profundo ferimento de espada em seu estômago, logo abaixo de onde a armadura superior e inferior se encontravam. Aquela pequena lacuna, um único golpe de sorte, e seu amigo se foi. Robel caiu de joelhos ao lado do corpo. Ele olhou para o rosto pálido do amigo, e lentamente, passou 2 dedos pela testa até chegar aos olhos. Ele os roçou com muita delicadeza, e os fechou como se Gilcrestres não tivesse morrido, mas apenas adormecido. Cercado pelos mortos, ele descobriu que só possuía sentimentos suficientes no oceano de sua alma para cuidar de um. Sua mão pousou na armadura, indiferente às manchas de sangue que a cobriam. Aqueles que o mataram não sobreviveram para comemorar, ele, como Gascão antes dele, os fez pagar um preço terrível para alcançar o fim desejado. Apesar de todo o bem que isso lhes fez, eles perderam de qualquer maneira, morreram de qualquer maneira, e não ganharam nada por seus sacrifícios. A única coisa que mudou foi que Robel agora tinha alguém para lamentar. Ele ficou de joelhos ali, caído ligeiramente para a frente sobre o corpo por um longo tempo. Eventualmente, uma cobra com várias cabeças veio até ele, tocou seu ombro, e as cabeças falaram em uníssono. Ele era seu amigo? Ela perguntou. Robel assentiu. Um dos melhores, e um camarada. Ele disse com uma voz entorpecida e quebrada. A mulher cobra olhou em volta, vendo o preço que Gilcrestres os fez pagar por tirar sua vida. Ele lutou bem, muitos vivem por causa dele, disso tenho certeza. Robel mal conseguiu assentir. Isso não diminui a dor. Ele disse, sem olhar para cima. Não, mas pelo menos não foi à toa, e foi uma escolha para ele. Ela disse. Robel forçou um aceno silencioso. Qual era o nome dele? Ela perguntou com simpatia. Gilcrestres. Gilcrestres de Auburns. Robel disse com orgulho. Tem um grupo de jovens nesta cidade. Se aqueles homens tivessem passado por Gilcrestres de Auburns, eles teriam matado meus jovens em sua cidade. Quando eles crescerem o suficiente para entender, contarei aos meus jovens sobre a coragem de Gilcrestres de Auburns, o humano que sacrificou sua vida para salvá-los, e direi a eles que ele era um homem que vale a pena lamentar. Lamento sua perda. A mulher homem-cobra disse. Obrigado. Robel disse sinceramente, desviando o olhar do rosto infantil e sardento do jovem Gilcrestres. Seus cabelos cor de areia estavam emaranhados de sangue, seu rosto exibia uma dúzia de feridas, era impossível aceitar que ele era um homem adulto, ainda parecia tão jovem. Quando a mulher homem-cobra saiu, ele olhou uma última vez para o corpo de seu amigo, e levantou-se lentamente. Ele manteve o olhar enquanto sua mão rompeu o contato com o cadáver, depois ergueu os olhos, e se virou. Os feridos e os mortos já estavam sendo atendidos. Não havia prisioneiros dignos de menção, apenas um punhado, literalmente apenas 5. Alguns que caíram, e foram nocauteados ao serem pisoteados por seus companheiros durante a derrota. Um grande guerreiro Bafolk se aproximou de Robel. Senhor, quais são suas ordens? Ele perguntou. Tire dos mortos tudo o que possamos usar. Quero todos que possam usar armadura, e portar uma arma prontos para se mover. Não espero muitos sobreviventes entre a força de ataque, mas se há ou não, nada muda. Robel disse, cerrando os dentes, e piscando para conter as lágrimas. Embrulhe os corpos, e prepare-os para descarte. Para aqueles que são da justiça negra, reúna os últimos desejos. Espero que haja aqueles dispostos a oferecer seus corpos para a transformação, e isso deve aumentar nossos números. A carne. Colocaremos a carne na pira, e enviaremos seus espíritos para o céu com a fumaça. Não sei como os demi-humanos cuidam dos mortos, mas você pode fazer com eles o que seus costumes ditarem, e não interferiremos. Ele começou a cerrar os punhos. Perdeu alguém? O Bafolk perguntou. Sim, ele respondeu.
Ele os fez pagar um preço? O Bafouk perguntou. Um pesado. Robel respondeu. Isso é bom o suficiente? O Bafouk pressionou. Robel balançou a cabeça ferozmente. Só o fim desta guerra será suficiente para mim. Ele disse enfaticamente. Não podemos acabar com isso daqui. O Bafouk acrescentou. Eu sei. Robel respondeu. Então você planeja nos fazer ir embora, não é? Ele perguntou. Sim, todos que puderem portar uma arma, iremos para o oeste. Verificaremos se há sobreviventes na área, e depois iremos para Prarte. Robel disse. Que tal aqui? O Bafouk perguntou. Se o exército que pretendia seguir nesta direção for esmagado, demorará meses até que consigam levantar outro, e se forem esmagados em Prarte, nunca terão a oportunidade de o fazer. Robel disse com firmeza. O Bafouk coçou o nariz comprido, e bufou. Nunca pensei que veria o dia em que estaríamos invadindo uma nação humana para ajudar os humanos. Talvez não. Robel disse, e apontou para o corpo de Gil Crestres. Mas nunca pensei que veria humanos morrerem por Bafouk, ou qualquer outro demi-humano, mas há provas disso. Ele mal tinha idade suficiente para ser chamado de homem, mas lutou como um herói, e morreu como um. Agora, por causa dele, e de muitos outros como ele, muitas crianças demi-humanas vão crescer. A voz de Robel, dada a inflexão errada, poderia ter sido considerada uma acusação, ou uma repreensão, ou uma condenação. No entanto, obviamente não foi nenhuma dessas coisas. Sua voz carregava uma profunda tristeza que atingiu o coração do demi-humano à sua frente. Sim. O Bafouk disse, e apontou para o corpo de um de sua própria espécie, não muito longe de onde Gil Crestres estava. Eu me pergunto se eles se viram, se encorajaram, se trocaram um olhar de compreensão final, se viram morrer, se tentaram ajudar um ao outro, ou talvez nenhum dos dois tenha visto nada além do inimigo ao seu redor. Ele balançou sua grande cabeça de cabra, e caminhou até onde um Bafouk estava deitado. Eu não conhecia esse, mas ele morreu por mim mesmo assim. Somos um povo guerreiro, sabe, estamos acostumados a lutar, é o que sempre fizemos. Ele olhou para Robel. Mas raramente tivemos um motivo para realmente fazer isso, era assim que as coisas eram, era tudo o que sabíamos. Então o rei feiticeiro assumiu, acabou com os velhos hábitos, comemos boa comida sem medo, ninguém poderia roubar de outro, e o conflito incessante que nos separava simplesmente terminou. Ele pegou um punhado de terra manchada de sangue, e soprou com força, espalhando-se ao vento com a força de sua respiração, e desapareceu. Agora aqui estamos nós de novo, travando outra guerra, uma guerra por um novo mundo. Talvez eles a chamem assim quando escreverem os livros de história, e por pior que seja, pelo menos esta guerra é para alguma coisa. O Bafouk disse, e foi embora. Vou ajudar com os corpos, junte-se a nós quando estiver pronto. O demi-humano disse. As horas seguintes foram ocupadas enquanto a cidade fazia um balanço do que estava perdido, batedores cavalgavam em busca das forças derrotadas de Astraca. Eles encontraram muitos corpos, ouviram os gritos dos esqueletos enquanto as presas eram encontradas, mas o número de mortos diminuía constantemente à medida que se afastavam cada vez mais de Comonton. Quando os batedores finalmente retornaram, a maioria dos corpos dos demi-humanos e dos lutadores da Justiça Negra foram reunidos, e seus destinos determinados. Não havia sacerdotes dos deuses antigos disponíveis para cuidar dos corpos dos soldados de Astraca, e então eles foram levados para um campo perto de Comonton que era usado para a agricultura, e enterrados lá em uma vala comum, para que seus corpos pudessem pelo menos servir a um propósito, e aumentar o rendimento da colheita nos dias que se seguiriam. Não foi um evento especialmente solene, os humanos que eles enterraram vieram para causar estragos e desgraças na cidade, eles vieram para matar, queimar e destruir. Ninguém acreditou nem por um momento que os jovens ou os velhos seriam poupados, então ninguém se opôs quando os corpos foram enterrados da maneira que foram. Depois veio a próxima tarefa, a eliminação dos mortos. Etiquetas de metal foram anexadas a cada um dos humanos, e demi-humanos que escolheram ser transformados, e então os corpos foram empilhados fora da cidade. Era um número muito grande deles, exigindo muita madeira embebida em óleo e piche. Toda a população de Comonton o cercou, incluindo os membros da Justiça Negra que vieram em sua defesa. Muitas pessoas, humanas e não humanas, escolheram falar dos mortos que perderam.
O testemunho do luto comum contribuiu muito para ajudar a criar novos laços entre grupos díspares. Não foi sem ironia que Robel considerou que Astraca lhe tinha efetivamente dado um novo exército que era ainda mais misto do que o anterior, e poderia ser uma força melhor para ele. Finalmente Robel, como comandante da força combinada, deu um passo à frente. Sangramos juntos, sofremos perdas juntos, conquistamos a vitória juntos, lamentamos juntos, e celebramos a vida daqueles que caíram bravamente, juntos. Isso nos torna um só povo, não importa o que digam os velhos costumes. Corpos para as chamas, deixem sua carne queimar, e retornem à terra que os gerou. Deixem seus espíritos subirem em fumaça, e chamas, para cuidar de nós, e nos dar coragem na vida após a morte. Eles são heróis, mártires, irmãos e irmãs, não importa se eles são de uma carne diferente. Diga seus nomes ao ar uma última vez, para que ele seja carregado com suas cinzas para o céu eterno. Sua voz era ousada e confiante, mas quando ele chegou ao fim de suas palavras, ele engasgou com elas, sua dor era audível, e ele não estava sozinho em senti-la. A noite encobria os rostos de muitos, mas o dele estava envolto em luz, e sombras dançantes da tocha que ele segurava. Quando foi dita a última palavra de seu elogio final aos mortos, ele baixou a tocha até a lenha, e o fogo saltou ao pegar o rico combustível, depois correu ao longo da madeira sob os corpos como se estivesse tentando escapar de seu olhar. Logo as chamas estavam subindo alto, como se quisessem lamber o próprio céu. Os corpos foram lentamente consumidos enquanto os nomes eram entoados por aqueles que amavam os mortos. Ninguém se movia senão para olhar para a pira, ou para os vizinhos, ou para erguer os olhos enquanto as cinzas começavam a subir cada vez mais alto, levadas pelo vento, e levadas embora. Os nomes foram ditos em sussurros reverentes por seus sobreviventes, como se tentassem chamar suas cinzas de volta do céu, para reformar seus corpos, e devolvê-los à vida. Ou talvez para mandá-los embora, dizendo adeus a velhos amigos ou familiares. Nisto, toda a carne viva permaneceu unida. Gil Crestres. Robel disse baixinho, para que só ele pudesse ouvir. Sua memória voltou ao sorriso juvenil, ao rosto sardento, ao cabelo cor de areia. O espírito entusiasmado que o levou a terminar o trabalho do seu mentor, Gascon, e o levou a lutar até ao fim. Ele lançou a tocha no coração das chamas, e olhou para cima em silêncio, pois o que restava dele foi levado para sempre. Demorou horas para a carne ser queimada, restando apenas os esqueletos. Aqueles que haviam escolhido ser transformados foram removidos, e colocados juntos, e os sacerdotes começaram a trabalhar imediatamente, aumentando suas forças. Aqueles que escolheram não ser transformados tiveram seus ossos incinerados pelos poucos lançadores de magia disponíveis que poderiam criar fogo quente o suficiente para reduzi-los a cinzas. Finalmente tudo acabou, os mortos se foram, os mortos-vivos estavam prontos, e os vivos estavam além do ponto de exaustão. Um dia de descanso para todos, guarda mínima nas paredes para segurança, mas por enquanto, acho que todos precisamos dormir. Esta noite festejaremos, e nos prepararemos para a mudança, levaremos a luta para Astraca, e lembrá-lo-emos do que acontece quando ele envia seus exércitos para o leste. Robel gritou essas ordens, e foi recebido com armas erguidas, e gritos estrondosos. Depois de tudo isso, não sobrou nada dele além da vontade de chegar a algum lugar seguro para desabar. Ele foi para a cama, e caiu no sono, cansado demais para sequer se despir. Ele ficaria desconfortável quando acordasse, mas naquele momento, ele estava muito além de se importar com o quão confortável ele poderia ou não estar. Tudo o que ele queria, tudo o que podia fazer era deixar a cabeça descansar no travesseiro, fechar os olhos, e deixar a escuridão levá-lo para sonhos onde ele não precisava mais pensar ou sentir nada. Conselho Estadual de Argland. O Lorde Dragão Platina leu o documento. Então ele estava falando sério. Ele disse aos seus camaradas. Aparentemente sim. O Lorde Dragão Ancião disse. Então, como Estado neutro, vamos realmente realizar julgamentos de criminosos de guerra. O Lorde Dragão do Céu Azul disse, balançando a cabeça em descrença. Não acho que realmente tenhamos escolha, somos o único Estado neutro que resta no conflito, a única alternativa seria chegar muito mais a leste, até a aliança do Estado da cidade de Carnazus ou o reino do Minotauro. O Lorde Dragão Platina disse com uma voz de resignação. Quantos são até agora?
O Lorde Dragão Uir perguntou. Ainda não tem uma contagem total, mas o relatório que recebemos sugere que há muitos, e mais virão antes do fim da guerra. O Lorde Dragão do Céu Azul disse, mais do que um pouco nervoso. Ele não vai cobrar de todo o país, vai? O Lorde Dragão Obsidiano perguntou incrédulo. Não, acho que não, mas com base no que sabemos, podemos fazer algumas estimativas desde o início. Todos os traficantes de escravos operando desde o início da guerra, todos supervisionando a operação de bordéis onde os escravos eram usados, todos os campos de trabalho que operam usando o trabalho forçado, e sabemos que a General Eire estendeu isso para incluir os enormes latifúndios que não fecharam ou mudaram suas operações. Ela fez isso em Ikari, ela definitivamente fará isso em Crossroads, e somente Wheaton oferece uma riqueza de tais lugares. O Lorde Dragão Platina propôs. Acho que provavelmente podemos incluir pelo menos alguns dos templos nessa lista, e definitivamente a maioria, se não todos os cardeais, dependendo de sua conduta individual. Fora isso, caramba, isso poderia muito bem ser metade do país. Se ele planeja pedir a pena de morte, então, francamente, ele pode muito bem despovoar quase toda a teocracia Slane. O Lorde Dragão Obsidiano apontou. E teremos matado por ele, portanto, só pode haver 2 vilões, e nenhum deles é ele. A teocracia Slane por seus muitos crimes de guerra, e nós, por essencialmente exterminar aquela metade da população considerados culpados em qualquer julgamento razoável. Assim, nos tornamos os genocidas para nossos vizinhos, não ele. O Lorde Dragão Platina disse, e abaixou a cabeça. A astúcia deste ser supera tudo que já encontrei em meus incontáveis anos de vida. O resto dos Lordes Dragões acenou com a cabeça em concordância. Teríamos que nos considerar sortudos se outras nações não começassem a nos temer, ou mesmo a invadir, e a forçar-nos a uma guerra. Se ele emprestasse ajuda a essas forças, poderia assumir o controle do nosso país por procuração, e há pouco que poderíamos fazer. Simplesmente não temos o poder de nos igualar a este ser, nem temos a astúcia para superá-lo na política. O Lorde Dragão Diamante adicionou. Talvez concordemos em realizar os julgamentos, mas com a condição de que a pena de morte seja removida como uma opção, exceto para certos tipos de crimes. O Lorde Dragão Obsidiano propôs hesitantemente. Então nos tornamos os líderes que não se importam com a justiça, e quando seus atos se tornam de conhecimento público, e nós os deixamos ir ou lhes damos sentenças que não são condizentes com os seus crimes, parecemos ser hostis à justiça ou pelo menos não nos importamos com as vidas de não-dragões. Nosso governo funciona porque nosso povo acredita em nós. Eu poderia facilmente ver isso saindo do controle, e se transformando em uma guerra civil se as cordas certas fossem puxadas, e todos nós sabemos que ele poderia puxá-las. O Lorde Dragão Platina disse com maior frustração em sua voz. Droga! O Lorde Dragão Obsidiano disse. Droga! O resto do conselho ecoou. Tudo bem, já que nos é apresentada uma porta pela qual devemos passar, devemos fazê-lo em nosso próprio ritmo. Criaremos um sistema de penalidades que nos permita parecer que fornecemos justiça sem ter que cometer genocídio na teocracia Slane. Mas antes de começarmos a trabalhar nisso, presumo que todos concordamos em 2 coisas. O Lorde Dragão Platina disse, eles olharam para ele em antecipação ao que ele tinha a dizer a seguir. Primeiro, que estamos todos melhor sem a teocracia Slane por perto. Ele disse, para um coro de acenos afirmativos, e variações entusiásticas da palavra. Sim. Em segundo lugar, disse ele, devemos continuar a fazer da nossa política nacional evitar antagonizar o gênio do nosso Sul, e promover os termos mais estáveis e favoráveis que pudermos, sem abrir mão completamente da nossa independência ao longo do caminho. Isso rendeu a mesma resposta do Conselho que a primeira declaração. Tudo bem, então vamos trabalhar. O Lorde Dragão Platina disse com resignação. Nazarick. Ou é mais ou menos isso que imagino que estava acontecendo no estado do Conselho de Argland. Demiurgo disse para uma fascinada Vanisa. Notável, quando você percebeu que esse era o plano dele, Demiurgo. A fúria Irínea disse, suas asas balançaram alegremente, e suas garras afiadas se entrelaçaram como se estivessem em oração, enquanto seus olhos cinza tempestade brilhavam com admiração. Quando ele me perguntou imediatamente o que eu pensava sobre enviar uma carta ao Estado do Conselho de Argland para pedir-lhes que conduzissem os julgamentos dos crimes de guerra.
Ele estava obviamente apenas me incitando, para ver se eu já havia elaborado seu plano. A cabeça de Demiurgo abaixou, e balançou desanimado. Eu não tinha feito isso, não até aquele momento, depois disso foi um lampejo ofuscante do óbvio. Nunca poderei alcançá-lo. Ele disse enquanto se sentava em sua mesa. Demiurgo. Vanessa disse gentilmente enquanto se aproximava, e tocava sua bochecha com uma garra afiada. Nenhum de nós pode fazer o que ele faz, mas não há ninguém melhor para interpretar sua vontade, e entender seus planos do que você. Tenha coragem nisso. Se o seu serviço é inadequado, então todos os nossos também o são. Apenas tenha orgulho do que você pode fazer para o nosso Deus, e saiba que Ele não exigirá mais de nós do que podemos oferecer. E é claro. Ela se abaixou para olhar ele nos olhos. Sempre se esforce para oferecer mais. Agora, o que dizer de voltarmos a trabalhar nessas cabeças? Acho que tenho uma ideia de como podemos criar um sistema de renovação do sangue. Demiurgo se animou. Tudo bem, sim, vamos fazer isso. Posso nunca chegar às alturas dele, mas sempre posso me esforçar para voar mais alto. Ele disse, e observou Vanessa começar a esboçar um desenho em um pedaço de papel à sua frente.